Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como transformar número misto em fração imprópria e vice-versa, fração imprópria em número misto. Eu sou a professora Rose Rodrigues, sou professora dos anos iniciais e professora de matemática. Então, como transformar frações impróprias em número misto? Vamos começar a nossa aula com frações impróprias para número misto. Lembrando, fração imprópria é aquela onde o numerador é maior que o denominador. A parte de cima da fração é maior que a parte de baixo. E número misto ou fração mista é aquela que é formada de uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, é um número inteiro e um outro que é uma fração, tá? Então, é formado de duas partes. Então, vamos começar aqui com um exemplo. 7/4. Lembram que para representar a fração imprópria, nós precisamos sempre de mais de um desenho? Lembram por quê? Então, a parte de baixo, ela nos diz em quantas partes a minha figura foi dividida. 4 partes. 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais. E quantas partes foram tomadas? Quantas partes foram pintadas? 7 partes. Eu consigo pintar 7 partes aqui? Não. Aqui eu só consigo pintar 4. Por isso eu preciso de uma outra figura igual, dividida também em 4 partes, que é o denominador. Aqui. Agora, eu já pintei 4 partes. 5, 6 e 7. Olhando aqui, é muito fácil ver qual número misto vai se transformar. Quantas figuras foram pintadas inteiras? Uma. Então, o 1 vai ser o número inteiro. E qual fração representa a parte tomada na segunda figura? 1, 2, 3, numerador, e 4, denominador, 3 quartos. Então, essa fração seria 1 inteiro e 3 quartos. Ah, professora, mas cada vez que eu vou fazer a fração, que eu vou fazer essa transformação, eu vou ter que fazer o desenho para me dar conta? Não, esse desenho é só para que vocês saibam da onde saem os resultados e por que é feito assim. Agora eu vou mostrar para vocês como que se faz sem precisar do desenho. 7/4. Fração é divisão. Lembram que eu falei para vocês no vídeo anterior? Uma fração é igual a uma divisão. Então, se é uma divisão, eu posso dividir o 7 pelo 4. Então, 7 dividido por 4. 7 dividido 4 vai dar 1. 1 vezes o 4, 4. 7 menos 4, 3. 3 é o resto. 1 é o resultado. E o 4, ele vai representar sempre o denominador. Porque o denominador, na fração imprópria e no número misto, ele não vai mudar, ele vai continuar sempre o mesmo. Então, olhando aqui, o que eu tenho? O resultado é na parte inteira. O denominador não muda, que é o 4, ó, que era 4, continua sendo 4. E o resto vai ser o numerador, que é a quantidade de partes que foram tomadas daquela figura que não foi pintada inteira. Então, olhando aqui essa divisão e olhando o desenho, a construção é a mesma. 1 inteiro e 1, 2, 3 partes de 4 que havia sido dividida a figura. O resultado, 1 inteiro e 3 quartos, tá? Só que aqui eu mostrei para vocês em forma de desenho, mostrando na prática, e aqui como que se faz sem precisar desenhar. Vamos fazer um outro exemplo? Vamos fazer 5 meios, tá? Então, a figura tem que estar dividida em quantas partes para representar? Em 2, que é o denominador. Então, vamos fazer assim. Aqui eu consigo pintar 2 partes, mas eu preciso
de pintar 5 partes. Então, vamos fazer outra. Aqui eu consigo pintar 1, 2, 3, 4 partes. Ainda falta uma parte para ser pintada, então eu preciso de uma outra figura para representar. Agora sim, pinto 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Como é que fica esse resultado aqui, então? Olhando somente pelo desenho. Quantas figuras inteiras foram tomadas? 2 inteiras. E a última figura, como é que ficou a fração da última figura? 1/2. Uma parte pintada de 2 que haviam sido divididas. Ah, professora, mas eu não quero fazer com desenho. Ótimo! Então, nós podemos dividir o 5 pelo 2. 5 dividido por 2, que vai dar 2, porque 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4, 1. Como é que fica, então, olhando aqui? Qual é o resultado dessa divisão? 2. Então, 2 inteiros. O denominador não muda, então ele continua sempre 2. E o resto é o numerador, 1/2. Esse resultado é igual a esse, tá? É o mesmo. Porém, aqui vocês não precisaram utilizar do desenho para descobrir. Vocês fizeram direto utilizando a definição de fração, que é divisão também. Ok até aqui? Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos ter um número misto e nós vamos transformar esse número misto numa fração imprópria. Então, vamos a um exemplo. 1 inteiro e 2 terços. Ok? Se eu fosse representar esse número misto com desenho, como seria? Ele teria que estar dividido em 3 partes. 1, 2, 3. Quantas partes, quantos desenhos desses eu ia precisar? Um que foi pintado inteiro e outro para representar a parte fracionária. Então eu preciso de 2. E agora, como é que ficaria a parte pintada, as partes que foram tomadas do todo? Uma inteira, uma parte foi pintada inteira, porque é um inteiro. Então, 1, 2, 3, todo mundo foi pintado aqui. E 2 partes de 3, que é a parte fracionária. 1, 2 de 3. Muito bem. Olhando aqui, facilmente eu sei que fração imprópria ficou, correto? Ficou 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes que foram pintadas de figuras que estavam divididas em 3 partes. Muito bem. Aí vem aquela velha história. Ah, professora, eu vou ter que desenhar? Não, não precisa desenhar. Vamos fazer a seguinte operação. Para resolver isso aqui, sem precisar utilizar o desenho. Agora, se o professor de vocês pedir para que vocês representem através do desenho, vocês já sabem como fazer isso. Então, para fazer essa transformação sem precisar do desenho, nós multiplicamos o 3, que é o denominador, pela parte inteira e o resultado nós vamos somar com o numerador, tá? Então, aqui vai ficar 3 vezes o 1, que é a parte inteira, mais o 2, que é o numerador. E o denominador, lembram que eu falei para vocês? Ele não muda. Então, 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. E o denominador não muda. 5 terços. O mesmo resultado que deu aqui, olhando os desenhos. Porque é uma forma diferente de fazer, mas as duas formas estão corretas. Ok? Um outro exemplo, então. 2 inteiros e 1 quarto. Vamos realizar primeiro essa operação sem mostrar o desenho, a representação de desenho ali. Então, como é que eu faço? Multiplico o denominador pela parte inteira e somo com o numerador. Então, vai ficar 4 vezes 2 mais 1. Eu posso já fazer esse cálculo aqui mesmo, sem ter necessidade de montar, que nem eu montei aqui na primeira. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Então, o numerador ficou 9. E
E o denominador, todo mundo já tem que saber, denominador não muda. O desenho foi dividido em 4 partes e ele vai continuar dividido em 4 partes até o final. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixem seu comentário, se gostaram, se não gostaram, sugestões, tudo isso é muito bem-vindo sempre, tá bom? E não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no meu canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.